Ele vai fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos, essa carta Deus escreveu pra você. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado pela tua vida. Deus te abençoe. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Olá, meu amado irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar você, meu amado irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Adoramos o nome do Senhor, Ele de poder, que grandes coisas tem feito em nossas vidas. E temos a certeza que Deus, Ele preparou esse dia para falar aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir no dia de hoje. Deus tem preparado uma palavra, tem nos dado uma palavra para poder ministrar o seu coração. Deus tem dado uma palavra no dia de hoje para que seja ministrada ao seu coração, porque todos os dias precisamos ouvir a voz de Deus. Todos os dias precisamos da misericórdia do Senhor sendo derramada sobre essas vidas. E às vezes nos pegamos em situações difíceis, em situações que nos levam até mesmo a desagradar o nosso próximo, a desagradar até mesmo a Deus com nossas atitudes, palavras. Há alguns que não aceitam a palavra um pouco mais temperada. Estão acostumados somente com leitinho, aquela comida leve, aquela comida suave. Mas existem momentos da nossa vida que nós precisamos ouvir a palavra de Deus nos exortando, nos chamando a atenção para que possamos nos colocar na posição e consertar a nossa vida. Nos consertarmos, estarmos de pé diante do Senhor, porque às vezes uma coisinha tão simples pode causar um dano enorme em nossas vidas, na nossa vida espiritual, na nossa vida, influenciar até mesmo no nosso caráter. Louvado seja Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo do 5 ao 11. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11, que fala sobre os resultados dessa união. Os vícios devem ser abandonados. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra de Deus para os nossos corações: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza e a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não mentais uns aos outros,
uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor sempre tem algo para falar com você. Deus tem uma palavra para você e para mim. Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações. Se você puder e quiser, feche seus olhos. Se você não puder fechar seus olhos, ligue seu pensamento no trono da glória e peça a Deus para que venha confirmar toda a palavra na sua vida. Que venha confirmar na sua vida toda a palavra ministrada nesse dia. Que venha ser uma realidade na sua vida, no seu lar, no seu dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te peço, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, que nesse momento, Pai, isso venha ministrar os nossos corações, venha ministrar o coração desse filho, dessa filha, Senhor, que parou nesse momento para ouvir a Tua palavra, que parou nesse momento para ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Senhor da glória, nós estamos aqui como ministro do Teu Evangelho, como instrumentos em Tuas mãos pela Tua infinita misericórdia. Sabemos, ó Pai, que não somos perfeitos, sabemos, ó Deus, que não possuímos méritos para estar diante de Ti, mas pela Tua infinita misericórdia, nós estamos aqui para falar do Teu amor, falar aquilo que o Senhor colocar em nossos corações e nos dar iluminação, para que possamos servir de bênçãos para cada uma dessas vidas que irão ouvir, que irão assistir essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, seja conosco para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, essa palavra que nós lemos pouco é pregada nas igrejas. Existem várias passagens na Bíblia que pouco tem sido ministrada, pouco tem sido pregada, pouco tem sido anunciada ao povo de Deus e aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. O que nós precisamos entender, meu amado irmão, que é necessário nós nos basearmos pela palavra de Deus. A nossa vida, ela precisa seguir o mesmo rumo que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra. Estamos com minha vida e para a sua. Louvado seja Deus. Então, o que nós precisamos é estar atentos a cada instante, é estar atentos ao que Deus tem para falar conosco, é estar atentos ao que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra. A palavra de Deus é fiel. E esse tema é um tema muito polêmico. Será que é necessário dizer a verdade em qualquer situação? Você já parou para pensar nisso? Será que é necessário nós sermos verdadeiros, falarmos a verdade em qualquer situação que seja? A retenção da verdade é necessariamente uma mentira? Através da palavra de Deus nós vamos estar meditando e falando a respeito desse assunto para a edificação de nossas vidas. Há duas espécies fundamentais de mentiras, meu irmão, segundo a palavra de Deus: jactância que consiste em exagerar a verdade, e a ironia, que consiste em diminuir a verdade. E nesses dois casos, não se trata de simples mentira, mas de vícios graves.
Tem pessoas que elas cultivam isso dentro do seu coração, cultivam isso em suas vidas. E nós sabemos, tem um ditado que diz que uma mentira falada várias vezes, ela acaba se tornando verdade. Ou melhor, a pessoa acaba acreditando que é uma verdade, que aquilo é uma realidade. E o pai da mentira, quem é o pai da mentira? Senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Conforme nós já meditamos em alguns dicionários, mentira é engano, impostura, fraude, falsidade, erro, ilusão, um juízo falso, uma fábula, uma ficção, como novelas, filmes. Ali estão encenando alguma coisa que não é uma realidade, mas estão encenando uma coisa. Mentir é contar ao próximo aquilo que se sabe ser falso, aquilo que nós sabemos que não é verdade, mas nós falamos assim mesmo muitas das vezes. E como sendo verdadeiro, é interessante lembrar que há no calendário popular o dia da mentira, né, que é o dia 1º de abril, que estamos aproximando aí. É o dia 1º de abril. É comemorado o dia da mentira. Vê se tem lógica uma coisa dessa. A que ponto o ser humano chega, né? Na verdade, é o dia do diabo. Vamos falar assim, que o pai da mentira é o diabo. Então, é comemorado o dia do diabo, vamos falar assim, né? Que ele não tem dia também. Ele age na vida daquele que dá uma brecha para ele. E nós temos que honrar ele nada, não, muito pelo contrário. Ele já é um derrotado em nome de Jesus. O pior é que a mentira ela faz parte do cotidiano de muitas e muitas pessoas, de uma forma até costumeira e inconsciente, ou também inconsciente, né? E acaba se tornando um costume ou um hábito para aquela pessoa, né, um hábito negativo, gerando sérios prejuízos. A pessoa perde a moral, a pessoa não é confiável, as outras pessoas não confiam na palavra daquela pessoa que tem esse costume, tem esse hábito de proferir mentira, de enganar, de falar o que não é verdade. Paulo, ele se dirigindo aos cristãos de Colosso, nessa passagem que nós lemos, estavam ameaçados por ensinos errôneos, ensinos difundidos pelos falsos mestres. Ele apresenta a verdade de uma suma importância, uma forma de mandamentos, dentre os quais se encontra esta, né? Não mintais uns aos outros, como diz o versículo 9. E essa recomendação, meu amado irmão, está inserida no texto que nós lemos. Novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 10, onde nós lemos ainda há pouco, em Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 11. O apóstolo, ele realça nesse trecho bíblico uma série de imperativos relativos à conduta cristã, convocando cada um a demonstrar na prática que o cristão, ele está morto para o pecado e vivo para Deus. O desejo e as orientações de Paulo dizem respeito àqueles que haviam se convertido no paganismo e que agora eles deveriam revelar uma nova vida, colocando em prática aquela profissão de fé no ato da sua conversão, naquele momento que ele se entregou a Jesus. E nesse sentido, meu amado irmão, ele fala sobre fazer morrer a natureza interna, se despojar, se despir do velho homem com os seus feitos, porque agora a vida não é mais como no outro tempo. Olha só que tremendo. Na língua original, a ideia de Paulo, ela se refere ao ato de despir os seus feitos, porque agora a vida não é mais como no outro tempo. O ato de vestir, né, para o reino do Filho de Deus.
E trata-se do grande desafio de renunciar à vida antiga, ou seja, abrir mão dos velhos hábitos, dos velhos costumes e viver o agora, de modo novo. E nesse contexto, meu amado irmão, ele menciona de modo inicial o mandamento: não mintais. Não mintais. Infelizmente, meu amado irmão e minha irmã, existem muitos crentes, muitos servos de Deus que estão dentro da igreja, mas ainda não abandonaram aquela velha criatura, o espírito de mentira. Tem aquele hábito ainda de mentir, de falar o que não é verdade. E muitas das vezes levantam falso testemunho. Muitas das vezes são maledicentes e falam o que não é verdade. E esse mandamento, meu amado irmão, que ocorre também lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, é o assunto central dessa palavra, o qual tem como objetivo mostrar que o cristão, que é nova criatura, ele precisa ter uma postura diferente, eliminando qualquer tipo de mentira da sua vida, se revelando uma pessoa comprometida com o quê? Com a verdade. E quando nós nos comprometemos com a verdade, nós estamos falando que temos um compromisso com Deus. Temos um compromisso com o Senhor dos Senhores, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou. Ainda que a verdade venha doer para muitos, meu amado irmão, que a verdade sempre vai confrontar aquele que tem o hábito da mentira, que tem como costume de falar mentira. Existem vários tipos de mentira. E olhando para a própria palavra de Deus, nós vemos a menção de alguns tipos de mentira, os quais são obstáculos que precisam ser transpostos em nossas vidas. Falsas acusações contra o próximo, que temos lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, e Mateus 5, versículo 11 também. São as mentirinhas, ou a meia-verdade, enfeitar ou exagerar a verdade. Provérbios, capítulo 30, versículo 6, é se gabar de atitudes que na realidade não foram executadas pela pessoa. Desculpar o pecado praticado. E muitas das vezes a pessoa, ela usa a própria palavra de Deus para poder defender o seu erro, para poder defender o seu pecado, para poder defender a sua mentira. Procuram base bíblica para se apoiarem naquilo. Isso aí é triste, meu amado irmão, ver um servo de Deus que se diz conhecedor da palavra sendo usado por Satanás. Brincadeiras enganosas e que prejudicam o nosso próximo. Deixar de cumprir as promessas feitas a Deus e ao seu próximo também. Só a inversão da verdade divina. Romanos capítulo 1, versículo 25. A palavra de Deus, ela é repleta de referências bíblicas que podem nos ensinar, que estão ali para nos ensinar a viver uma vida na verdade. Às vezes vai doer para o seu irmão, você tem que chegar e falar a verdade para ele, mas você não pode deixar de falar. Ou você se cala, ou você concorda com a situação, ou você omite aquela situação, ou você chega e fala a verdade. E se seu irmão chegar e perguntar para você a respeito de alguma situação, que você sabe que a verdade vai deixar aquele irmão triste, o que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Agradar o homem e desagradar a Deus? Pense nisso. Pense nisso, meu amado irmão. E é preciso ser vigilante nessa área, porque uma mentira sempre leva a outras mentiras. Isso para que se encubra a primeira, porque seja qual for o tipo de mentira, ela deve ser enquadrada nesse mandamento. Não mintais. Louvado seja Deus. E a mentira, meu irmão, ela traz vários e vários prejuízos para a vida daquele que conhece a palavra de Deus, para a vida daquele que conhece a palavra do Senhor.
São vários os prejuízos que a mentira ela provoca, e aquele que fala mentiras, profere mentiras, não escapa deles. Provérbios capítulo 19, versículo 5. Torna-se impossível mencionar todos eles, mas é preciso destacar o seguinte, meus irmãos. Primeiro, prejudica o relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é verdadeiro e Ele abomina a mentira, porque Ele é a própria verdade, louvado seja Deus. Ele não pode mentir. A palavra de Deus afirma que Jesus é a verdade e o que o Espírito Santo é, o Espírito da verdade, louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, quando a mentira prevalece, é sinal que o relacionamento com Deus já está prejudicado. O profeta Isaías, ele disse que os pecados passam entre nós e entre as pessoas. Essa é uma verdade. Entre nós e Deus. É impossível se relacionar bem com Deus usando a mentira, não. Não tem jeito. É sinal de esfriamento espiritual. É sinal de afastamento de Deus. É sinal que você está deixando Deus em segundo plano. É sinal que você não está dando a mínima para as coisas de Deus. É sinal que você não tem temor à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Outra coisa também, meu irmão, que a mentira faz, ela dificulta o relacionamento com o seu próximo. É verdade. A mentira, ela possui a faculdade de colocar as pessoas em situação conflitosa. E ela promove inimizade, contendas, separações. Muitos relacionamentos interpessoais estão quebrados por causa de quê? Por causa da mentira. Como diz Provérbios capítulo 25, versículo 18. Louvado seja Deus. A mentira provoca perda da confiança mútua. Ela vai prejudicando o bom relacionamento com o seu próximo. E isso acontece entre muitas pessoas que chegam até a dizer: agora eu não confio mais em ninguém. Agora eu não confio mais naquela pessoa. Agora não tem como eu confiar naquela pessoa porque ela me traiu. Ela mentiu para mim. Aquela pessoa mentiu me falando algo que não era verdade. Aí fala: eu não confio mais em você. Um comentarista chamado Ralph Martin, ele diz que a mentira leva ao rompimento da comunhão cristã, que ela engendra a suspeita e a desconfiança, e assim destrói a vida em comum no corpo de Cristo, mediante a qual nós somos membros de quem? Membros uns dos outros. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Outra característica também que a mentira, ela promove na vida da pessoa que tem esse hábito, esse costume, é que ele destrói o próprio mentiroso. Ela destrói o próprio mentiroso. E com certeza, o prejuízo mais drástico que a mentira causa é a morte. E isso está bem claro naquele episódio bíblico que fala sobre Ananias e Safira. Aquele era um casal, e até certo ponto bem intencionado, mas devido à prática da mentira, ele tombou morto aos pés de Pedro, lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra profética de Oséias apresenta um povo rebelde, corrupto e mentiroso. E por causa disso, meu irmão, ele declara: a terra está em luto. Lá em Oséias capítulo 4, do 1 ao 3. A terra está em luto. É sinal de quê? De morte. Quando a pessoa ela tem esse costume de proferir mentira, de viver na mentira, de omitir, ela está cavando a própria sepultura. O salário do pecado é a morte. Então seja sincero, doa quem doer, meu amado irmão. Doa quem doer. Fale a verdade, pregue a verdade, fale do amor de Deus, da maneira que Ele é. Fale da palavra de Deus da maneira que ela é, na sua essência, na sua pura verdade.
O salário do pecado é a morte. Há pouco tempo eu tive uma experiência, meu amado irmão e minha irmã. Eu sempre estou aqui na rede social, aqui pela web rádio, pregando a palavra de Deus. Quem me conhece sabe, as minhas palavras, a maioria das vezes, são exortativas, são palavras fortes, palavras que Deus fala comigo primeiro, para depois falar com o ouvinte, para depois falar com aquela pessoa que vai receber a palavra. Deus primeiro fala comigo. Uma pessoa ouvindo algumas mensagens minhas, algumas postagens minhas, ela teve a coragem de me ligar, de mandar por mensagem, que não suportava mais, não aguentava mais ouvir as pregações, não aguentava mais ouvir o meu modo de viver, o meu modo de pensar, a minha maneira de me expressar, a minha maneira de postar, fazer as minhas postagens, porque ela falava que aquilo estava incomodando a ela. Sabe por quê? Porque existe o pecado na vida da pessoa. E quando você fala a verdade, confronta o pecador, confronta aquele que está vivendo na mentira, aquele que está vivendo uma falsidade, aquele que não quer reconhecer que a palavra de Deus ela é genuína. E ela vai confrontar o pecador, ela vai confrontar, ela vai tirar a casquinha da pereba para colocar o remédio. Aquele remédio no início vai causar uma dor, uma ardência. É necessário nós vivermos uma nova vida. Nós somos novas criaturas. Nós não somos mais aquela velha criatura. Não, nós não somos mais aquela velha criatura. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Seja Deus. O que você prefere? Um amigo falso que te abraça, te consola no momento que você comete um erro, ou um amigo verdadeiro que te fala a verdade quando você está no erro? Pense com você aí, meu irmão. Vê se tem lógica o que eu estou falando, o que a palavra de Deus diz. Quantos tentam adquirir riquezas utilizando mentiras como a sua arma principal, mas a palavra de Deus diz que isso é laço mortal, lá em Provérbios 21:6. A palavra de Deus diz que isso é laço mortal. Aqui está, meu irmão, a seriedade desse delito, levando à morte e ao castigo final. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, capítulo 22, versículo 15. Não sou eu, pastor Alexandre, que estou falando, é a palavra de Deus que fala, é a palavra de Deus que nos prova, meu amado irmão, isso aqui, ó, que nos provam que se andarmos no pecado, nós corremos um sério risco de descer à sepultura, porque o salário do pecado é a morte, segundo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Realmente a mentira ela não pode ser tolerada dentro de uma igreja, na vida da pessoa. Isso não pode, não deve ser tolerado. Temos que ser sinceros, temos que falar a verdade, ainda que doa, mas precisamos falar a verdade. Aleluia. Muitas vezes a pessoa coloca a verdade no lugar da mentira. O ensino central da palavra de Deus, aqui que nós estamos falando hoje, diz que a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, nós falarmos a verdade, nós pregarmos a verdade. Aleluia. É os princípios bíblicos e aquilo que promove a felicidade entre o povo de Deus. É que a verdade, ela reine absoluta aí em nossa vida. O sábio Salomão, ele diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, lá em Provérbios 6, 16 ou 19. É a palavra de Deus que fala. O apóstolo Paulo, ele oferece o seu exemplo pessoal declarando, não minto, lá em Gálatas 1:20. Jesus disse com clareza que a palavra do cristão é esta, sim, sim, não, não, em Mateus capítulo 5, versículo 37. E é bom lembrar, meu amado irmão, que a recomendação de Paulo quanto ao perfil de um oficial da igreja tem muito a ver com uma vida íntegra,
uma vida verdadeira, sem falsidade. E ele diz que os diáconos devem ser de uma só palavra. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E fica evidente, meu amado irmão, que toda pessoa que se chama pelo nome de cristão, ele possui o dever de revelar a natureza e o caráter de Deus, que é verdadeiro, aleluia, e não a imagem de Satanás, um enganador, o pai da mentira. Lê lá João capítulo 8, versículo 44. Louvado seja Deus. Deus escolhe cada um para ser semelhante à imagem do seu Filho. Louvado seja Deus. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 29. Quando a mentira ela dá lugar à verdade, é possível perceber os resultados. Paz com Deus, com os outros e consigo mesmo. É a união de amor e alegria na igreja. Igreja representa o corpo de Cristo. Um pleno funcionamento do corpo de Cristo, autoridade, capacitação para se pregar o evangelho ao mundo, o progresso humano e a preservação da vida, aleluia. Finalmente, meu irmão, não se pode esquecer que é impossível se esconder de Deus. Ele sabe e ouve tudo o que se fala. Por isso, meu amado irmão, mais cedo ou mais tarde, a mentira ela vai ser descoberta. Provérbios capítulo 12, versículo 10. Não tem nada encoberto que não há de se revelar. Todas as coisas vão vir à tona. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Aí perseguido, ainda que você venha a ser maltratado, as pessoas venham se levantar com você com inveja. E essa inveja causa na pessoa aquele sintoma, aquela vontade de repelir, de ficar longe daquela pessoa, porque ela está sendo sincera. Será que é pecado desejar bem, possuir bens, boa aparência física, posição social? Ou o pecado é não lutar por alcançá-lo de modo correto? A inveja também faz. A inveja é um desejo de possuir essas outras coisas por meios ilícitos, que envolve também a mentira. E tendo como ponto de partida o olhar fixo no que é dos outros, desejando para si mesmo, porque ainda não está em seu poder, não pertence a ela ainda não possui aquilo. É um ressentimento profundo que se aninha, né, na mente da pessoa e passa logo a gerar outras ações. A inveja, a mentira, começa a defamar o seu próximo, começa a falar mal do seu próximo, se levanta contra o seu próximo. É verdade. Essa é a verdade. O pai da mentira é o capeta. E se você é um mentiroso, se você tem como hábito falar mentira, ser invejoso, você está preparando-se para morar no inferno. Essa é uma verdade. Eu preciso ser sincero com você, porque a palavra de Deus ela não dá respaldo para mentira, não. A palavra de Deus ela é verdadeira. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Várias ações entram na vida da pessoa quando ela entra por esse caminho, como a cobiça, a ganância, a maledicência. O dolo entra em cena e tudo termina em quê? Em contendas e até em morte, muitas das vezes, como aconteceu com Abel, como aconteceu com Nabote. Você é estudioso da palavra de Deus, leia lá o que aconteceu com Caim e Abel, o que aconteceu com Nabote. Você vai ver que é a palavra de Deus que está falando. A inveja e os outros males, eles surgiram lá no Éden.
em Gênesis capítulo 3, versículo 5. E se fazem presente em todos os lugares, causando o quê? Contendas, guerras, sendo a sua primeira vítima aquela pessoa que age dessa forma. E depois aqueles que são o seu alvo. É algo que acontece até com nações que se apoderam dos recursos econômicos de outras menos capazes de administrá-las. Louvado seja Deus. O texto básico, meu amado irmão, a palavra de Deus, ela registra mudança ocorrida no ser humano, a sua degeneração. Os homens, eles passam a valorizar as obras da criação, fazendo dela seu Deus. É verdade. Desentronizando de suas vidas o Deus verdadeiro, o Deus criador. E essa pessoa é tentada a ocupar o lugar de Deus. Aquele pecado, a mentira, a inveja, a maledicência quer ocupar o lugar de Deus pela concupiscência dos seus corações, dos seus olhos. Como o apóstolo Paulo falou, né? Deus entregou tais homens à imundícia, às paixões infames, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Meu amado irmão, são pessoas que têm o coração duro, não querem ouvir, não querem aprender a verdade baseada na palavra de Deus, não querem obedecer a Deus e a sua palavra. A relação dessas pessoas, como lá em Números, capítulo 21, não sendo uma lista completa, porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo ele afirma e causas semelhantes a esta. Ele inclui também dessa palavra que nós estamos pregando, sobre a inveja, sobre a mentira. Algo sério nesse texto, meu irmão, nessa palavra. Deus está falando com você. E que tal prática, essa prática da inveja, da mentira, ela é feita com conhecimento da verdade. Até mesmo os gentios, eles agem assim. Não há exceção para ninguém, não. Não há exceção para ninguém. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Todo o corpo não possui firmeza. A inveja é a doença da alma, uma doença espiritual. Essa é uma verdade. É um câncer da alma. Essa é uma verdade, meu amado irmão. E ela se caracteriza como um sentimento de desgosto ou pesar pelo bem dos outros, pelo mal dos outros, um desejo violento de possuir um bem alheio, um sentimento de ódio para com os mais favorecidos, um desejo de impedir aquelas pessoas de possuir os seus bens, de ver aquelas pessoas destruídas. E infelizmente existe no meio do povo de Deus várias e várias pessoas com esses sintomas em suas vidas. Essa é uma realidade, meu amado irmão. Essa é uma realidade, não tem como fugir disso, não tem como. A inveja, ela coloca na mente humana como um germe que se carrega de criar outros males, que quando são agrupados em redor de si, eles vão formar um exército de guerra, eles vão lutar para conseguir os fins que são propostos por eles. E essa força de ação, ela é tão elevada que Provérbios 27:4 diz: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Ela não atua só porque se fosse desse jeito, ninguém seria atingido. Não passaria de um pensamento, sendo o invejoso a única vítima. Entretanto, meu amado irmão, o que se conhece
é que o pensamento invejoso ele está integrado por outros companheiros ofensivos. Aí vem a inveja, né? A mentira. Essa é uma realidade. A história do comportamento de Saul em relação a Davi é uma das evidências dessa associação de mal, né? Porque depois da morte de Golias por Davi, a sua aclamação feita pelas mulheres, Saul ele passa a ter um sentimento de inveja. E daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos mais. Ele procurou matar Davi. Leia lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Ele não suportou ver a vitória de Davi, ver o povo aclamando a Davi. O espírito de inveja entrou no coração de Saul e tem entrado no coração de muitos. A inveja, a mentira, a maledicência. E tem destruído muitos ministérios. Muitos homens e mulheres de Deus têm sido atingidos por esse tipo de pessoas que levam as pessoas, quando estão falando a verdade, são guerreadas, são atacadas por essas pessoas invejosas, são atacadas pela mentira, e a pessoa acaba entristecendo, e essa tristeza acaba levando a pessoa à morte espiritual. Essa é uma realidade. É tão real, meu irmão, essa integração de mal que provém do coração humano, ainda não regenerado, né? Que o Senhor Jesus, lá em Marcos 7, 21 ao 23, Paulo, Tiago, Pedro, em vários textos, né? Eles mencionam estando a inveja entre eles, que é a palavra que é a palavra declinada, ou os seus efeitos escritos nos demais comportamentos. Essa é uma verdade. A inveja, meu, tem as suas consequências também. A inveja é um ressentimento aninhado no coração do homem, que se conclui que o invejoso ele vive em torturas da sua alma, tem dentro dele em si a destruição de alguns bons princípios da vida. A condição de vida do invejoso, ela é marcada por reclamações, por expressões de revoltas que são visíveis no rosto da pessoa. Só em olhar para a pessoa você vê que ela está com inveja, que ela está incomodada com a presença, ela está incomodada com a vida daquela pessoa, com o sucesso daquela pessoa. É a batalha interna do coração, por não ver os seus intentos realizados. A luta continua. E outros atos maus, eles vão sendo levados a efeito, até que se consiga o propósito. Os mais usados, seja quais forem, se justificam pelo fim proposto em cada situação, do invejoso, do mentiroso, do maledicente. A palavra de Deus nos apresenta vários exemplos da consequência causada pela inveja, aquelas pessoas que usam da inveja, da mentira. Abel, ele é assassinado pelo seu próprio irmão Caim, que possuído de inveja, se irou desoladamente, mesmo advertido por Deus. Ele praticou um crime, ele se tornou exemplo negativo para todas as gerações. É verdade, meu amado irmão. Isaac é expulso de Gerar por ter se enriquecido. Porque ele ficou rico, ele foi expulso daquela cidade. Os irmãos de José tentaram matá-lo e depois venderam. Por quê? Por causa da inveja. Nabote foi julgado e assassinado sem ter o direito de defesa, por inveja, porque ele tinha uma terra boa. O próprio Cristo, ele foi entregue pelos invejosos, os líderes religiosos. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus. Os apóstolos sofreram também da mesma classe de pessoas,
perseguições. Aleluia! Essa é uma realidade, meu amado irmão. Essa é uma realidade. A inveja conduz o ser humano a um miserável estado de vítima, impedindo ele de reparar suas próprias deficiências. E ela se corrigindo, se tornando capaz de conseguir, por meios lícitos, as mesmas condições de vida. Ah, o meu vizinho é próspero e eu sou dizimista fiel e não sou. Aquele fulano não entrega dízimo, aquele irmão, e eu sou dizimista fiel ou ofertante fiel e eu não sou próspero, eu não aceito isso. Meu amado irmão, entenda uma coisa. Quando você é fiel a Deus, isso não quer dizer que vai fazer de você uma pessoa financeiramente rica, não. Deus pode enriquecer na sua saúde, na sua sabedoria, na criação dos seus filhos, na sua casa, em várias áreas da sua vida. Pode também te dar condições financeiras muito boas. Mas isso não é primordial, não. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso, meu amado irmão. Mas a pior consequência é a eterna, porque Paulo ele afirma, são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Aqui ele está falando do invejoso, está falando da mentira. Essa pessoa precisa de uma libertação espiritual. Para todas as espécies de males espirituais, Deus preparou os meios suficientes para cura, para libertação. Ele não deseja que o pecador seja vítima eterna de Satanás. Não, não. Alienado da sua presença, Deus, no Éden, ele prometeu a vida de seu filho para pagar o preço desta libertação com a sua morte. Louvado seja Deus. Não há corrupto, por pior que seja, que não possa ser transformado, nem pecado sem perdão em Cristo Jesus. Zaqueu é uma prova evidente dessa transformação, porque por meios ilícitos ele enriqueceu, mas se dispôs a corrigir as fraudes cometidas por ele. Ele se dispôs a repor, a consertar o mal que ele tinha feito durante tantos e tantos tempos. Deus veio em Jesus Cristo para nos libertar do império das trevas, e o próprio Cristo declarou como obter essa libertação. A libertação à disposição de todos os que são vítimas do mal, dos males do coração. Há perdão, há disposição, há libertação. E o Senhor Jesus está disposto a libertar a sua vida, a transformar a sua vida numa grande alternativa de bênção. E para que isso aconteça, é necessário conhecer a palavra de Deus e aceitá-la, porque o Espírito Santo, ele está executando a sua missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Ele ilumina o cristão, intercedendo pelos generosos, pelos regenerados, concedendo a eles a convicção de ser nova criatura e de poder viver seguro de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, porque cumpre-se nele a mensagem da palavra de Deus de Romanos 8:30. Louvado seja o nome do Senhor. O coração do pecador cheio de inveja e os outros males que são gerados por ela e a ela são associados, pode ser purificado e se tornar lugar especial de guardar a palavra de Deus. Onde há lugar para o amor de Deus, esse vai conduzir à prática de boas obras. Esse mal terrível, conforme observou o sábio, Salomão, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, continua sendo uma realidade constante, até mesmo com boa aparência,
procurando se animar totalmente no coração do crente, se aninhar no coração do crente, tomar posse, viver no coração do crente. O que fazer? E o apóstolo Paulo ele nos ensina, lá em Efésios 4:30, encher-se do Espírito Santo, entristecê-lo, louvado seja Deus, viver de modo digno da vocação, lançar distante esses males, exercitar o domínio pelo próprio, louvado seja Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, o apóstolo, ele determina o despojamento desses maus e o desejo de se alimentar espiritualmente para que tudo se efetue. É necessário enquadrar-se na bem-aventurança proposta por Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que é ler, ouvir e guardar o que está escrito. Não se pode descuidar da oração. É um ato de vigilância, sabendo que o adágio popular declara, mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Olha, meu irmão, a inveja, a mentira, ela tem achado lugar no seu coração? A inveja, a mentira, ela tem feito parte da sua vida algumas vezes? Como você tem enfrentado esse pecado? Como você tem visto isso na sua vida? Alguma vez você já sofreu consequências da inveja? Pense nisso. Pare e comece a analisar a respeito disso, comece a pensar a respeito disso. Você vai ver que o caminho a seguir é o caminho que nos leva à salvação. É o caminho que nos leva à redenção, à presença de Deus. É o caminho que nos traz vida e vida em abundância. Então nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos nos afastar da mentira, da inveja, do ódio, tristeza, em ver o próximo sendo próspero, o próximo sendo usado por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão e minha irmã, você que me ouve agora, você que me assiste pelo Facebook, você que me ouve pela web rádio Cristo no Lar, olha, isso é um mal seríssimo. Isso é um caminho que vai te levar ao abismo, à morte. Então saia dessas atitudes, para de agir dessa forma. Peça a Deus para te dar forças, para que você deixe de pecar, deixe a inveja de lado, deixe a mentira do lado, fale a verdade, ainda que as pessoas venham te odiar, ainda que as pessoas venham te perseguir, mas fale a verdade que está na palavra de Deus. Pregue a verdade na sua essência, como está aqui, na palavra de Deus. Pregue a verdade, doa a quem doer. Doa a quem doer. Fale a verdade. Se isso é pecado, é pecado. Se é errado, é errado. Se o Senhor condena na sua palavra essa atitude, pregue contra. Pregue a palavra de Deus. Fale a verdade. Anuncie o evangelho e doa a quem doer. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa desse evangelho. Louvado seja Deus. A palavra de Deus também diz: aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Aquele que prega a verdade, aquele que anuncia o evangelho, vai ser perseguido. Paulo, o apóstolo Paulo foi perseguido por pregar a verdade. João Batista foi perseguido por pregar a verdade. Todos os apóstolos do Senhor foram perseguidos por pregar a verdade. O próprio Senhor Jesus foi perseguido porque ele pregou a verdade. Aleluia.
E muitas das vezes nós queremos maquiar, nós queremos encobrir, passar a mãozinha na cabeça. Eu não vou falar assim não, porque fulano tem um dízimo alto. Eu não vou falar assim não, porque fulano tem uma posição alta. Não, a palavra de Deus, ela não encobre isso. A palavra de Deus nos fala que devemos ser verdadeiros, que devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo na sua essência. A palavra de Deus não tem mistura, não, ou é verdade ou é verdade. Remanto de Comenécia, pregue a palavra de Deus, doa quem doer, não se importe. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A pessoa pode ficar com raivinha, pode ficar de cara virada, pode ficar chateada, mas a semente vai continuar plantada naquela terra infértil, que o Senhor pode transformar em terra fértil, aleluia. A palavra de Deus não volta vazia. Seja um verdadeiro cristão, seja um ministro, um crente autêntico, pregue a verdade, tenha caráter, tenha opinião própria, pregue a verdade. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão. Aqui no programa Palavra de Vida. Seja sincero, pregue a verdade, não se importe com os outros. Sempre vai ter alguém que vai se levantar contra, porque você está falando a verdade, porque você está pregando a palavra de Deus, porque você está pregando a verdade. Ah, para de falar, eu não suporto mais, eu não aguento mais, já está demais isso, para com isso. Não vou parar. E eu, pastor Alexandre, enquanto o Senhor me der fôlego, me der saúde, para estar aqui pregando a palavra de Deus, na sua essência, do jeito que ela é, da maneira é, eu vou estar pregando a palavra de Deus. Você que me ouve, que está aí rugando a testa, está pensando, essa palavra é muito forte. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E a palavra de Deus é essa. Louvado seja Deus. Essa é a palavra de Deus. Não corra dela. Ouça a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Você vai ser bem-aventurado. Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção em nome do Senhor Jesus. Tudo que foi ministrado aqui hoje, meu irmão, medite em cada passagem e veja como vai a sua vida com Deus. E veja como vai a sua vida de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração. Lembre-se, você é especial. Existe alguém esperando para ouvir uma palavra da parte de Deus através da sua vida. Então, não saia, meu irmão, sem levar a palavra de Deus. Pregue a verdade e não se preocupe. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Que você tem pra mim com as minhas próprias mãos. Oh, filho, por te amar eu tô usando este manto que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou o teu fim. No teu ministério ainda Ele vai fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim com as minhas próprias mãos. Essa carta Deus escreveu pra você. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado pela tua vida. Deus te abençoe. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar.
Eu sei que é grande a batalha, mas no final cê sabe quem ganha. Filha, não desanime, vai em frente. É de